Tomara o amor ilumine aldeias e nações. Tomara o amor neutralize o ódio de milhões. Tenha outra face para oferecer a que a covardia quiser. Livre das garras do orgulho, ele não faz barulho, ele sabe o que quer. Tomara o amor feche a conta de tanta maldade. Tomara o amor seja a pátria da diversidade. O amor quer justiça, mas não é juiz. Espera, suporta, não julga. Quem ama não mata, não fere, maltrata. Na boa perdoa, ajuda. Gandhi é amor, Martin Luther King, Chico é amor, Kardec e Mandela. Ainda o perfume, ainda as marcas de tantas pegadas tão belas. Dulce é amor, Madre Teresa. Buda é amor, Francisco de Assis. Raul e Divaldos pregando serviço, o amor como força motriz. Tomara o amor de um perdido na ignorância. Tomara o amor nos permita voltar a ser crianças. O amor é um menino que não cabe em si, adora brincar de existir. É tão amoroso, é tão generoso, que ama e se esquece de si. Virtude que cobre toda a multidão dos pecados. A água da vida que lava o aviltante passado. O amor é Deus, os ateus são os meus, são os teus, somos nós. O amor é sol, sal da terra, é quem vai triunfar nessa guerra. Gandhi é amor, Martin Luther King, Chico é amor, Kardec e Mandela. Ainda o perfume, ainda as marcas de tantas pegadas tão belas. Dulce é amor, Madre Teresa. Buda é amor, Francisco de Assis. Raul e Divaldos pregando serviço, o amor como força motriz. Deus é amor, fonte da vida. Cristo é amor, ninguém duvida. Ainda a montanha, ainda a paisagem e a boa nova vivida. Deus é amor, fonte da vida. Cristo é amor, ninguém duvida. Ainda a montanha, ainda a paisagem e a boa nova vivida. Deus é amor. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver mais uma vez essa noite, envolver a nossa querida Elizabeth, a nossa Beth, para que ela possa trazer, né, o tema de hoje, o amor é incansável.
Essa música veio aí colaborar, né, vamos dizer assim, com a palestra de hoje, né, com o tema da noite. Eu acho ela linda, maravilhosa. Então, que a gente possa, mais uma vez, estarmos todos focados, né, na palestra, que a gente consiga sentir, perceber tudo aquilo que a Beth vai nos trazer, e ela preparou com tanto amor e carinho para nós, tá bom? Então, alguns recadinhos bem rapidinhos, mais uma vez, quem quiser fazer conosco o estudo do Evangelho, o estudo reflexivo do Evangelho, todas as quintas-feiras, das 20 às 21h15, tá? Para que vocês possam participar, quem ainda não está participando, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 97214-4240, e aí nós enviaremos as informações para participar, certo? Nessa sexta-feira, nós temos vibrações de amor, nós estamos fazendo todas as sextas-feiras, um trabalho que era quinzenal antes, né, mas por conta de tudo que está acontecendo, muitos pedidos de oração, muitos pedidos de vibração, então quem quiser participar ou enviar nomes para a vibração dessa sexta-feira, que acontece das 20 às 21h30, é só mandar também nesse mesmo WhatsApp. Quero colocar tais nomes para vibração. Manda e nós colocaremos, ok? No próximo domingo, nós teremos a palestra com a Maria do Rosário. Então, fica aí o convite desde já para vocês, tá? Então, vamos iniciando com a nossa prece, para que a gente possa depois ir para a palestra. Então, vamos, quem quiser colocar a garrafinha de água, tá? Para fazer a fluidificação, pode colocar. Vamos, neste momento, parar o que quer que estejamos fazendo. Vamos nos concentrar, levar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos envolva a todos, a fim de que possamos nos ligarmos em pensamento e coração com a espiritualidade amiga da nossa casa Francisco Cândido Xavier. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa, deste trabalho, pelo dia de hoje, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, que nossas mentes, nossos corações estejam abertos para ouvir e refletir sobre o assunto da palestra de hoje. Que a espiritualidade envolva a Beth, para que ela nos traga tudo que ela preparou, como eu falei, né, já com tanto carinho, como ela sempre faz, que a espiritualidade amiga possa envolvê-la, né, e inspirá-la mais uma vez. E assim pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, esteja em cada casa, das pessoas que aqui estiverem ouvindo, hoje, amanhã, seja lá quando for, que o Senhor possa levar, além de toda a paz, a esperança em todos os lares, que o amor possa fazer parte da nossa vida hoje e sempre. Então vamos, todos nós, agradecendo, fazendo a oração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Gratidão, mais uma vez, a todos que estão conosco, e vou chamar a Beth. Olá, Beth, seja muito bem-vinda. Muito boa noite, agradeço imensamente o convite
Muito amigos legal. queridos. Vou deixar você sozinha agora. Minuto. Até já. Boa noite, amigos queridos da Casa Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar sobre o amor é incansável e vai ser baseado nesse livro aqui, né? Tá desmilinguido, de psicografia de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Pão Nosso. Esse livro, Pão Nosso, integra uma coleção de 4 livros do Emmanuel, chama Coleção Fonte Viva. É o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz e o Fonte Viva. E o Pão Nosso, olha que coisa maravilhosa, foi considerado o livro cristão do ano em 2015, lá nos Estados Unidos. E o livro ganhou uma medalha de bronze no, é, uma premiação chamada Illumination Book Awards. E hoje nós vamos refletir em cima do capítulo 11, que tem por título O Bem é Incansável. E Emmanuel faz uma citação nesse capítulo do apóstolo Paulo. Vamos ver, então, um pouquinho da história de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, apóstolo dos gentios, ele se chamava Saulo. Ele era um judeu, tinha a cidadania romana, nasceu no ano 5 depois de Cristo, na cidade de Tarso, que era uma cidade que pertencia ao Império Romano. O pai dele era fariseu, então Saulo cresceu na cultura judaica. E essa cultura judaica era um grupo assim muito rígido, eles eram muito ortodoxos, muito apegados às leis de Moisés. Eles não se misturavam a outros grupos, tanto que fariseu significa separado. E eles eram muito orgulhosos, como a gente vê lá nas Escrituras, né, no Novo Testamento, excessivamente preocupados com as aparências, por isso eles foram muito criticados por Jesus. E Saulo, educado nessa cultura, também, né, perseguiu, quando ficou já adulto, também começou a perseguir os cristãos, os primeiros cristãos lá em Jerusalém. E a gente conhece a história, né, no livro fantástico, Paulo e Estevão, também do Emmanuel, que Saulo estava a caminho de Damasco para prender cristãos, e às portas de Damasco ele tem uma visão, é Jesus, todo envolto numa grande luz. E Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa luz tão intensa o cegou e até cai do cavalo. E ele é levado até a cidade de Damasco. 3 dias depois, um cristão chamado Ananias o procura e o cura. E calcula-se que Saulo tenha se convertido de Saulo para Paulo, né? Paulo é o cristão, entre o ano 31 a 36 depois de Cristo. Paulo, então, passou a divulgar os ensinamentos de Jesus pelo Império Romano, viajando por várias cidades. Ele escreveu 13 cartas, que lá no Evangelho, no Novo Testamento, diz, né, tá, sobre a denominação de epístola. Por que ele escreveu? Para manter o contato com as diversas igrejas que iam sendo fundadas pelos primeiros cristãos. Igreja é uma palavra grega que significa assembleia, vem de eclésia, que deu origem à igreja, mas tem o significado de assembleia. E lá, imaginem, lá no ano 2000, né, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, os meios de transporte eram muito precários, as pessoas viajavam a pé, de preferência em grupos, porque havia muitos salteadores, muitas pessoas que roubavam, né, esses viajantes. Então, eles, se possível, viajavam em caravanas, a pé, eles iam a pé. Mas as cargas iam no lombo dos asnos,
Só onde havia rios ou mar é que se usavam os barcos. Então, as viagens eram muito demoradas. Por isso que Paulo teve essa ideia, sob a inspiração de Estevão, que até ele tinha mandado apedrejar, e lá do plano espiritual, Estevão o inspira para escrever essas cartas. Então, Paulo começa a escrever essas epístolas para encorajar os cristãos, para dar orientações. Ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios. Na cidade de Éfeso, Maria de Nazaré morou com João Evangelista. E Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, né, que é da cidade de Colossos, de Filipe, aos Tessalonicenses, que é o tema de hoje, né, e aos Hebreus. E ele também escreveu para Timóteo e para Tito. Na Bíblia, no Novo Testamento, na parte que fala dos Atos dos Apóstolos também, a gente encontra o relato das 3 viagens que Paulo fez, porque cada viagem demorava anos, era tudo muito, apesar além de distante também, né, as pessoas tinham um meio de locomoção muito demorado. E foi na segunda viagem que Paulo, junto com Silas e Timóteo, foram para Tessalônica, que na época era uma província da Macedônia, no Império Romano. Hoje, Tessalônica chama-se Salônica, fica na Grécia. E eles chegaram lá em Tessalônica, pregaram na sinagoga, que é o templo onde os judeus se reuniam para orar, e eles converteram um grande número de pessoas. E esse grupo, então, fundou uma igreja, uma comunidade, uma assembleia, né? Mas os judeus lá dessa cidade de Tessalônica ficaram com inveja, né, de Paulo, Timóteo e Silas chegarem na cidade e arrebanharem admiradores, discípulos. Então, o que eles fizeram? Eles incitaram a população contra Paulo, Timóteo e Silas, dizendo que eles eram agitadores, que eles eram traidores de César, né, o imperador de Roma. Eles tiveram que fugir. Mas Paulo fugiu e preocupado, porque aquela comunidade cristã lá em Tessalônica estava no início, ainda estava, né, meio que fragilizada. Mas Paulo, então, fugiu, foi para Atenas, lá foi um fiasco, ninguém quis ouvi-lo. Depois ele foi para Corinto, e lá em Corinto, preocupado, então, com os tessalonicenses, será que eles abandonaram a fé, né? Será que o que aconteceu com a igreja que estava começando? Então, Paulo fala para Timóteo ir até lá para saber deles, né? Fazer notícias. E Timóteo, então, volta de Tessalônica para Corinto, dizendo para Paulo, né, que a comunidade estava viva e forte. Aí o Paulo, muito feliz, escreveu a primeira carta a eles, valorizando-lhes a fé, dando-lhes ânimo para seguir em frente na sua luta diária, elogiou-lhes a perseverança. Paulo também falou do retorno de Jesus. E os cristãos de Tessalônica eram muito pobres. E eles eram vistos como pessoas inferiores pelos gregos e romanos lá daquela cidade. Mas também nessa carta, Paulo lembrou-lhes de que é necessário trabalhar. Ele mesmo, Paulo, deu exemplo de trabalhador da comunidade quando lá esteve. E aí, Paulo escreve a segunda carta a Tessalônica, calcula-se que tenha sido no ano 50 ou 51 depois de Cristo. Nessa segunda carta, ele esclarece e aprimora tudo aquilo que ele escreveu na primeira carta. Ele diz que ele se alegrava com a fé deles, falou novamente da vinda de Cristo, mas trouxe um detalhe a mais, que essa vinda de Cristo seria precedida por vários sinais, e deu conselhos diversos, falando da importância da oração, do trabalho, e
E aí também diz para que, né, as pessoas, né, os membros daquela igreja, não tivessem preguiça, que trabalhassem para prover o seu sustento, as suas necessidades. E aí, a não se cansarem de fazer o bem. Então, esse é o nosso tema de hoje. O bem é incansável. Que Emmanuel, nesse livro, né, o nosso, Psicografia do Chico Xavier, usa essa frase, né, na epígrafe, e dizendo: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, que é um trecho da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente encontra lá no Novo Testamento, nessas 2 Tessalonicenses, capítulo 3, item 13. E aí Emmanuel nos explica essa frase de Paulo, né, para a gente não se cansar de fazer o bem. O que nos diz Emmanuel? Que é muito comum as pessoas dizerem assim: eu estou cansada de fazer o bem. E aí Emmanuel diz assim: semelhantes alegações não procedem de fonte pura. O que significa não proceder de fonte pura? É que as nossas intenções estão contaminadas pelos interesses do egoísmo e do orgulho. Ou seja, a gente faz alguma coisa, um bem para o outro, com segunda intenção. Então, a fonte está impura, contaminada. Então, fazer o bem, né, por interesse, é querer receber algo em troca. No fundo, é negociar, é barganhar. O que eu ganho em troca? Então, se a gente diz: estou cansada de fazer o bem, diz Emmanuel, é porque nós estamos esperando a recompensa, uma recompensa aqui da Terra. A gente fica esperando por vantagens imediatas. E se essas nossas expectativas não são atendidas, ou seja, a gente faz o bem e não é reconhecido, não é elogiado, não é retribuído, as pessoas não nos agradecem, a gente fica insatisfeito, frustrado, fica cansado de não ter as expectativas atendidas. Essas expectativas imediatas. Mas mesmo que essas expectativas sejam atendidas, essas expectativas imediatistas, né? Os bens, os louros, os aplausos aqui terreno, são efêmeros, passam. A gente não leva para o lado de lá. Então, vamos falar um pouquinho de expectativas. No nosso nível, né, de evolução, é muito difícil nós conseguirmos amar incondicionalmente. A gente sempre espera algo em troca. Então, a gente tem expectativa. Então, perguntemos-nos, quais são as nossas expectativas? Elas são, assim, imediatistas? Quer dizer, eu tudo quero receber pelo bem que eu faço para o outro, eu quero receber aqui, nessa encarnação, agora, né? Nesse momento, ou para daqui 1 ano ou 2, ou não. Eu tenho fé e confiança nas compensações do futuro, de que esse bem que eu estou espalhando será revertido, tanto para aquele que recebe como para mim, mas não necessariamente nessa existência. Quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ele está falando de compensações do futuro. Então, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, as pessoas humildes, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, né? Um mundo de felicidade, sem violência, sem doença. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. A terra hoje passa aqueles momentos de transição, de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas no mundo de regeneração, só os mansos e pacíficos poderão reencarnar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, se a gente quer, né, toda essa bem-aventurança, todos queremos, e elas virão no futuro, é preciso que gerenciemos as nossas expectativas. Qual é a nossa expectativa? É ser feliz. Só que também essa felicidade é relativa, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Também não dá para viver sem expectativa, de forma alguma. A gente precisa ter sonhos, precisa ter metas, precisa ter propósitos. Mas o problema é quando a gente espera que os outros nos façam felizes, que os outros satisfaçam as nossas vontades, resolvam os nossos problemas. Ou então, né, a gente faz uma coisa errada, o outro leva a culpa. É tão fácil, né? Descarregar no outro, não preciso me preocupar com nada, né? De olhar para dentro de mim e mudar, que é difícil mudar. Então, é necessário que aprendamos a gerenciar as nossas expectativas em relação ao outro, ou seja, respeitando a individualidade dele. Ele é ele, né? Não vou esperar o que ele não pode me dar. E também, se ele não me der nada, que Deus o abençoe, vou continuar praticando o bem sem esperar algo em troca. Então, nesse caminho, é fazer essa autovigilância, essa reflexão, porque nós somos ainda muito inconstantes. Sabe, tem dia que a gente está mais predisposto a fazer o bem, tem dia que a gente está menos predisposto, depende do nosso estado de espírito, depende até das nossas metas, dos nossos propósitos que traçamos. Por exemplo, qual é o meu propósito? Eu quero ficar rico, não importa como. Os meus propósitos são de agora, aqui, né? Nesse momento, aqui e agora. Eu quero aproveitar ao máximo tudo que eu posso, não importa as consequências. Ou não, né? Os meus propósitos são outros. Eu quero aproveitar essa encarnação para crescer espiritualmente, porque eu sei que todos somos espíritos eternos, e o que eu planto hoje eu colho amanhã, porque a justiça divina é perfeita, é plantar e colher, é a lei de causa e efeito, perfeita, né? E tem também a sintonia, né, com essa nuvem de testemunhas que foi o próprio Paulo de Tarso que escreveu, que elas nos acompanham. São tantos amigos e os inimigos encarnados e desencarnados. Né? Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então é importante que a gente faça essa autorreflexão. Como estamos, o que queremos, voltando lá para Emmanuel, ele continua e precisamos ter muita prudência ao refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Sabe, porque às vezes a gente faz o bem, né? A gente está naquela fase, né, de ajudar todo mundo que a gente pode, e a gente fica doente, a gente sofre uma perda, surgem contratempos na nossa vida e a gente se sente injustiçado. Eu não mereço esse sofrimento. Depois de todo o bem que eu fiz, então a gente pensa assim: puxa, fiz tanta coisa para aquela pessoa, a vida nem me recompensou. Ela nem me agradeceu. Eu vou deixar de ser bobo. Não vale a pena fazer o bem. Ou então, né, tem aquela situação que a pessoa pensa assim: Deus está olhando aquele fulano de tal, sabe? Ele nem me agradeceu, nem me retribuiu o favor. Deus vai castigá-lo. A gente faz de Deus o nosso vingador particular, como se ele estivesse, né, a nosso serviço. Mas Emmanuel falou, né, que a dor vem, não importa se a gente está fazendo bem ou mal, a dor vem com uma finalidade, ela vem para nos ensinar algo. Onde foi que eu errei? O que eu preciso mudar?
para que possamos amadurecer, para que possamos fortalecer o nosso espírito. E Emmanuel fala também uma coisa muito assim tocante. Ele diz assim, nesse capítulo 11, né? O bem é incansável. Lembremos que Jesus trabalha distribuindo amor desde a formação do nosso planeta. E diz ele, nós mesmos, quantas vezes fomos ingratos com o Mestre, quantas vezes negligenciamos a nossa iluminação, quantas vezes nos desviamos do bem e enveredamos pelos vícios e crimes, mas mesmo assim Jesus nunca perdeu a paciência conosco. Diz Emmanuel, Jesus corrige amando-nos, tolera edificando-nos. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Pergunta Emmanuel. Então, Jesus, né, abre os seus braços misericordiosos. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Então, se ele é nosso modelo, nosso guia, ele é misericordioso, então nós também precisamos trabalhar a misericórdia em nós. Misericórdia é uma palavra de origem grega. Miserere significa ter compaixão e cordis significa coração. Então, é ter compaixão do coração, é ter capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, é ter a capacidade de a gente se aproximar, né? Aproximar os nossos sentimentos dos sentimentos da outra pessoa, de sermos solidários. Olha, e nesses tempos de pandemia, né? Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir a dor do outro, porque estamos passando hoje por uma oportunidade preciosíssima de transformar o nosso interior. Emmanuel fala, né? Jesus nos tem suportado e esperado por séculos. Jesus trabalha distribuindo amor desde a formação do nosso planeta. Jesus é o nosso mestre incansável do amor. E ainda Emmanuel, no livro, outro livro, né? A Caminho da Luz, também psicografado pelo Chico Xavier, que fala sobre essa situação de que Jesus nos acompanha desde a formação do nosso planeta, amando-nos incansavelmente. Então, A Caminho da Luz, Emmanuel nos explica que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus que governam cada planeta. E Jesus é o governador do nosso planeta. E quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, diz Emmanuel, Jesus lançou no tempo e no espaço as balizas, ou seja, os marcos do nosso sistema cosmogônico, ou seja, os marcos da origem da Terra e os pródromos da vida na matéria em ignição, os antecedentes da vida dos seres vivos na Terra, enquanto a Terra ainda estava fervendo, né, em ignição. Então, a Terra ainda era uma nebulosa, quer dizer, uma nuvem de matéria difusa que se destacou do Sol, uma temperatura imensa de 2.000 graus centígrados. E Emmanuel diz que já havia um ensaio da matéria na edificação da nova escola dos seres, que é, né, a nossa Terra. E os operários da espiritualidade trabalhavam sob a orientação do Cristo. E a Terra foi esfriando, formaram-se os oceanos de água morna, surgiram as grandes tempestades que limparam o ar, a luz do sol conseguiu atravessar a atmosfera. E Emmanuel escreve em A Caminho da Luz: as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então, Jesus e suas legiões de trabalhadores esculpiram o nosso planeta, a nossa escola abençoada,
organizar o cenário da vida, criando condições adequadas para todos os seres vivos que mais tarde surgiriam, né? Então, a pressão atmosférica adequada, o clima adequado, essa camada de ozônio que filtra os raios solares, tudo muito bem planejado. E olha que coisa bonita que Emmanuel escreve. A ciência não vê as mãos de Jesus nas energias que vitalizam o nosso planeta. Denominar essa providência, esse cuidado, pela palavra natureza. Mas o amor de Jesus foi o verbo dessa criação. Quando essas imensas forças telúricas se acerenaram, né? Quando os raios do sol beijaram o solo terrestre, a superfície dos mares, Jesus reuniu seus colaboradores para promoverem os primeiros passos da vida organizada, quer dizer, o germe sagrado daqueles que seriam os primeiros homens que habitariam o nosso planeta. Então, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. E foi para nós que Jesus construiu com tanto amor esse planeta tão lindo, e às vezes a gente se cansa de fazer o bem. Ou então surge alguma dificuldade por alguns dias e a gente desiste de fazer o bem também, porque acha que está injustiçado. Emmanuel segue explicando, se ficarmos cansados, entediados em fazer o bem, né? Isso mostra que ainda não nos foi possível a emersão do mal em nós mesmos. Emersão, vir à tona. Em astronomia, né, a emersão de um astro, por exemplo, num eclipse, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então, a Lua eclipsa o Sol, esconde o Sol, mas os astros estão sempre em movimento, o Sol reaparece depois de algum tempo, o Sol sai da sombra da Lua, ele emerge, ele reaparece. E nós somos luz. O mal que está em nós é essa sombra que esconde a nossa luz. Então, por isso que Emmanuel fala em fazermos a emersão do mal de nós mesmos, porque nosso propósito, ao longo de todas as reencarnações, é fazer crescer a nossa luz, como Jesus nos pede, né? Brilhe a vossa luz. O espírito Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, escreveu no capítulo 7 um artigo intitulado A Noite Escura da Alma. E ela explica que todos nós, aqui na Terra, vez ou outra, atravessamos a noite escura da alma. Quer dizer, surgem aflições que muitas vezes são inesperadas, desafios para serem enfrentados. Então, por exemplo, surgem frustrações, problemas econômicos, a incompreensão de amigos, de familiares, críticas injustificadas, surgem doenças, ou então os outros não reconhecem nossos esforços, não elogiam, não agradecem, e aí a gente fica inquieto, sofre. Por quê? Diz a Joana de Ângeles. Porque nós temos um ego presunçoso. O ego, na psicologia, é uma palavra que significa assim, é uma parte consciente do nosso psiquismo, é o ego que interpreta a realidade. Mas no senso comum, o ego acabou se transformando em sinônimo de pessoa orgulhosa, presunçosa, uma pessoa que se acha melhor do que os outros. E aí a Joana de Ângeles fala assim, aprender a enfrentar a realidade é o dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade. A gente lembra Emmanuel citando Paulo, não vos canseis de fazer o bem. E a Joana de Ângeles fala, a psicosfera da Terra é doente, tem muito desassossego, muito sofrimento. Agora com a pandemia, então, né, nem se fala. Então, tantos desencarnes, medo, preocupação. E Emmanuel fala, né,
Se Jesus nos tem suportado e nos espera por séculos, por que não podemos suportar algumas decepções por alguns dias? Então, precisamos insistir nas boas obras, sem ficarmos preocupados em receber aplausos, sem ter medo das críticas destrutivas, porque a nossa tarefa é a construção do reino de Deus em nossos corações. Como Emmanuel fala, fazer emergir a nossa luz. Joana de Ângeles fala, luz, o que é essa luz? É o amor, é o conhecimento que a gente vai adquirindo no nosso interior e que precisamos repartir com o próximo, né? Não colocar a luz sob a candeia. Então, essa luz, que é uma conquista pessoal dos nossos esforços de muitas encarnações, porque fomos superando as trevas interiores. Aí Joana fala, não te excuses ao mister de iluminar os caminhos em sombras que já percorreste. Deixa pelo menos pegadas luminosas, indicando o rumo a ser alcançado por aqueles que se encontram na retaguarda ainda. Que Jesus é a luz do mundo. Corresponde-lhe a confiança e deixa que brilhe a tua luz. Como é que a gente vai fazer para brilhar a nossa luz? Ampliando a nossa capacidade de servir. Voltando a Emmanuel, lá no Pão Nosso, nesse capítulo, o bem é incansável. Se a pessoa faz o bem pelo bem, de uma forma natural, não de forma calculada, sem interesses egoístas, conforme Jesus ensinou, né? Não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, nós estaremos conseguindo fazer o bem de forma incansável. Mas para isso a gente tem que fazer uma autorreflexão. Que sentimentos surgem após a prática do bem que fazemos, né? Porque se foi uma negociata, né? E a gente não é retribuído, a gente vai se sentir lesado, vai ficar inquieto, vai se dizer assim, estou cansado de fazer o bem. Mas se foi um bem desinteressado, nós nos sentiremos leves, felizes por ter ajudado alguém que precisava. Por isso que é importante que vigiemos os nossos pensamentos. Eles precisam ser saneados das nossas más intenções, dessa fonte impura que diz Emmanuel, dessa fonte, né, cheia de interesses egoísticos, para que esses pensamentos se transformem em boas ações, tanto para conosco como para o próximo. Só assim é que nós faremos o bem, a caridade, sem tédio, sem cansaço. Só assim faremos o bem incansavelmente. No livro Bezerra, Chico e Você, psicografado pelo Chico Xavier, tem uma mensagem de Bezerra de Menezes. Diz ele que o importante é que nos mantenhamos trabalhando no bem. Diz ele, perseveremos, ofertemos o melhor de nós em favor dos outros, e os outros nos auxiliarão a vencer as sombras que se nos fazem. Perseveremos no bem. Então, diante dos obstáculos, perseverar na humildade, na paciência, trabalhando e servindo para que a gente conquiste segurança e tranquilidade, como diz o Espírito também Adolfo de Argel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. A caridade é a chave dos céus. As bem-aventuranças nos aguardam no futuro. E a chave que abre as portas da felicidade é a caridade. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto que provavelmente todos aqui já ouvimos, mas é tão maravilhoso que vale a pena ouvir novamente. É um texto de Madre Teresa de Calcutá e ela deu o título de Assim Mesmo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que, no final de contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Obrigada, amigos, pela atenção. Muita paz a todos. Nossa, muito bom. É isso aí, sempre foi entre a gente e Deus, né? Nunca entre nós e os outros. Perfeito. Beth, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, pela sua palestra. Eu tenho um recadinho aqui da Nina, que é a esposa do Jaime, que é nosso presidente. Ela mandou um recadinho aqui, ó. Ela disse assim: boa noite, amigos. Beth, minha companheira de doutrina, curso, chá das rosas, né? Encontro espíritas. Muito bom esse reencontro, traz muitas recordações boas. Um grande Legal, né? abraço, Nina. Um beijão no coração. Que legal, né? É muito bom. E o pessoal aqui está todo mundo agradecendo, tá? Pela palestra, falando que foi maravilhosa. E a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade. Esperamos ver você em breve com a gente Olha, novamente, tá bom? eu que agradeço muitíssimo estar aqui. Para mim é um presente muito precioso. Que bom. Para nós também, duas vezes. Duas. Beth, já já eu volto com você para falar tchau, tá bom? Vou dar uns recadinhos, fazer a prece. Se você tiver com pressa, pode ir, depois a gente se fala. Então tá bom. Até já. Até já. Gente, que delícia de palestra, não é mesmo? Como fala a Simone, uma delícia de palestra. Simone, copiei a Simone agora. E é mesmo, porque traz tanto conforto para a gente, né? A gente sabe que a gente tem que continuar, apesar de tudo, né? Assim mesmo a gente tem que continuar, que nem falou a Beth. Então, vamos lá, dando os recadinhos rapidinho. Quinta-feira, quem quiser participar, que ainda não participe do estudo do Evangelho, estamos quase no fim, mas não importa, venham estudar. A cada capítulo é totalmente vamos dizer assim, diverso do outro, se complementam, mas não, se você perder um e assistir o outro, você está ganhando sempre, tá? Então, venha fazer conosco o estudo reflexivo do Evangelho, quinta-feira, das 20 às 21h15, ok? Nós temos também, esse número que está passando na tela é para quem quiser começar a participar, tá certo? É só mandar uma mensagem nesse número. Esse número também é usado para o atendimento fraterno. Quem estiver precisando conversar, falar sobre o que anda acontecendo, o que está sentindo, quiser um acompanhamento, né, assim, espiritual, entre em contato nesse mesmo número e passe pelo atendimento fraterno, tá bom? A Mércia vai atendê-los. Nós temos também nessa sexta-feira vibrações de amor. Todos aqueles que quiserem enviar nomes para as vibrações, para as orações, enviem nesse mesmo WhatsApp, 97214-4240. Quem quiser participar também, que ainda não participe, tá? A vibração de amor começa às 20 horas, termina mais ou menos 21h15, 21h30. Então, estão todos convidados e convidados também
para a palestra do domingo, às 18 horas, com a Maria do Rosário, tá certo? Então, é isso aí. É isso, viu? Bem rapidinho. Então, vamos para a nossa prece. Quem não colocou a garrafinha de água, vai buscar correndo. Quem colocou, vamos pedindo, né, neste momento, quem puder deixar de fazer aí o que quer que estejam fazendo junto com a palestra. Muitas pessoas às vezes ficam ouvindo e fazendo outra coisa. Pare um pouquinho, né, para a prece. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos pedindo que a paz do nosso Mestre Jesus esteja envolvendo a todos neste momento, a fim de que possamos, Pai, agora mais confiantes, né, agradecidos pelos ensinamentos que nos foram trazidos pela Beth, que possamos refletir sobre eles, se possível, fazer com que tudo aquilo que foi dito possa entrar em nossos corações, nosso pensamento, para que a gente possa colocar em prática, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, que os ensinamentos, o amor esteja sempre presente conosco. Que nosso Mestre Jesus nos motive, né, nesse propósito de nos melhorarmos, de segui-lo, né, na medida do possível que a gente possa fazer, né, o bem sempre. Então, que a espiritualidade amiga, com a bênção do nosso Mestre Jesus, possa estar conosco neste momento, possa fluidificar as nossas águas com aquilo que nos for necessário, né? Para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Que o Mestre Jesus possa percorrer o nosso lar, possa envolver cada pessoa que nele estiver, fazendo com que todos possam ganhar ânimo, esperança em dias melhores, que todos que habitem na sua casa, no seu lar, que estejam bem de saúde, que se fortaleçam, né? Para que, se tiver doente, que melhore, se não tiver, né? Que assim permaneça. Que possamos pedir também à equipe de Bezerra de Menezes que visite todas as pessoas que estão doentes, sejam nos hospitais, sejam em suas casas, em clínicas, que leve a elas o que elas precisarem para ter melhora espiritual, melhora em seu corpo, e com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, se for possível, a cura, não é mesmo? Vamos pedindo que todos possam ser envolvidos, que se estão bem, né, que não adoeçam, se estão doentes, que sarem. Vamos pedir que envolva todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham levando o consolo, né? As pessoas que estão doentes, as que estão trabalhando. Vamos pedindo que auxiliem, seja lá de que forma for, para que essa situação se finde o mais rápido possível, que tenhamos, Senhor, bons dias, né, aí pela frente, que todos possam
fazer com que a atmosfera, né, do nosso planeta melhore, emanando boas energias, bons pensamentos, porque assim nós ajudaremos a espiritualidade a nos ajudar. Então, que neste momento, seja lá aonde estivermos, pensemos em nós mesmos, pensemos nas pessoas que queremos ajudar, que queremos que o nosso Mestre Jesus abençoe, e assim será. Ele, com certeza, chegará até nós, colocará a sua mão sobre nossas cabeças, e nós sentiremos a presença dele, trazendo a paz, a esperança para nós. Que nós tenhamos a sensibilidade de perceber a motivação a partir dele para nos mudarmos, para nos corrigirmos dia a dia, um pouquinho a cada dia. Gratidão, Jesus, gratidão aos mentores deste trabalho, que todos possam ser envolvidos em fluido de paz, amor, saúde, e que Ele nos abençoe mais uma vez, que estejamos juntos na próxima terça-feira, para aqueles que estão conosco nos trabalhos de estudo, de vibração. Até lá, tá? Agradeço muitíssimo por estarmos juntos aqui neste momento, e que todos possam ter uma boa noite, uma boa semana, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Pratiquem o bem. Assim mesmo. Tchau, gente.